A palavra fé é uma das mais usadas dentro do cristianismo. Muitas pessoas dizem que têm fé, oram pedindo mais fé e acreditam que a fé é a chave para receber bênçãos de Deus. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade. O que a Bíblia realmente chama de fé? Para alguns, fé significa acreditar que tudo vai dar certo. Para outros, fé é repetir declarações positivas esperando que a realidade mude. Há também quem pense que fé é apenas sentir esperança quando a vida se torna difícil. Mas quando olhamos com atenção para as Escrituras, percebemos algo surpreendente. A fé apresentada na Bíblia é muito mais profunda e muito mais desafiadora do que muitas pessoas imaginam. A fé verdadeira não aparece apenas quando tudo está bem. Na maioria das vezes, ela surge justamente quando as circunstâncias parecem contrárias, quando as respostas ainda não chegaram e quando o caminho diante de nós parece incerto. Grandes homens e mulheres da Bíblia caminharam sustentados por esse tipo de fé. Eles confiaram nas promessas de Deus, mesmo quando não podiam enxergar como aquelas promessas se cumpririam. Isso revela um princípio espiritual poderoso. A fé não nasce daquilo que os olhos conseguem ver, mas da confiança no caráter e na palavra de Deus. E quando entendemos o que a Bíblia realmente ensina sobre fé, percebemos que esse ensinamento tem o poder de transformar completamente a forma como enfrentamos a vida. Mas antes de entender o que é a fé verdadeira, existe algo que precisa ser revelado. Muitas pessoas carregam ideias equivocadas sobre fé sem perceber. O problema das ideias erradas. Sobre fé. Antes de compreender o que a Bíblia realmente ensina sobre fé, é necessário reconhecer um problema que existe no coração de muitas pessoas. Ao longo do tempo, várias ideias equivocadas sobre fé foram sendo construídas e repetidas até parecerem verdadeiras. Muitos acreditam que fé é simplesmente acreditar que algo vai acontecer. Pensam que se desejarem algo com intensidade suficiente, Deus obrigatoriamente realizará aquilo que foi imaginado. Outros entendem a fé como uma forma de negar a realidade, como se confiar em Deus significasse ignorar dificuldades ou fingir que os problemas não existem. Essas interpretações criam uma visão superficial da fé. Quando as circunstâncias não mudam como a pessoa esperava, surge frustração, dúvida e até questionamentos sobre o próprio caráter de Deus. A Bíblia apresenta algo muito diferente. A fé verdadeira não é construída sobre desejos humanos ou sobre a tentativa de controlar resultados. Ela nasce de uma confiança profunda em quem Deus é e naquilo que Ele revelou em Sua palavra. Isso muda completamente a forma de entender a fé. Não se trata de tentar convencer Deus a agir de determinada maneira. Trata-se de confiar nele mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Quando essa compreensão começa a surgir, uma nova pergunta aparece naturalmente. Se fé não é apenas acreditar em algo que desejamos, então qual é a definição verdadeira que a Bíblia apresenta? A definição de fé revelada nas Escrituras. Depois de entender que muitas ideias populares sobre fé não refletem o ensinamento bíblico, surge a necessidade de olhar diretamente para aquilo que a palavra de Deus declara. A Bíblia oferece uma definição clara e profunda sobre o que realmente é a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, encontramos uma das descrições mais conhecidas sobre esse tema. O texto revela que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não podem ser vistos. Essa declaração revela algo essencial. A fé bíblica não depende daquilo que os olhos conseguem enxergar no presente. Ela se apoia na confiança em Deus e em suas promessas, mesmo quando o cumprimento ainda não se tornou visível. Isso não significa acreditar de maneira cega ou sem fundamento. A fé nasce do conhecimento de quem Deus é. Quando alguém passa a conhecer o caráter de Deus, revelado nas Escrituras, começa a compreender que suas promessas são dignas de confiança. Por essa razão, a fé não é apenas um sentimento que aparece em determinados momentos. Ela é uma convicção interior que se fortalece à medida que a pessoa aprende a confiar na palavra de Deus.
Essa convicção muda a maneira de enfrentar a vida. A pessoa não se orienta apenas pelas circunstâncias presentes. Ela começa a caminhar baseada naquilo que Deus declarou. Mas a Bíblia também revela algo muito importante. A fé verdadeira nunca permanece apenas no campo das ideias. Quando ela existe de fato, começa a se manifestar de maneira concreta na vida. Como a fé se manifesta na vida real? Quando a fé verdadeira nasce no coração, ela não permanece apenas como uma crença silenciosa dentro da mente. A fé bíblica sempre produz movimento. Ela leva a pessoa a agir, a tomar decisões e a caminhar mesmo quando não possui todas as respostas diante de si. A palavra de Deus mostra repetidamente que a fé está ligada à disposição de obedecer. Não se trata apenas de concordar com o que Deus disse, mas de confiar o suficiente para seguir aquilo que Ele orienta. Isso significa que a fé muitas vezes conduz alguém para caminhos que parecem desafiadores à primeira vista. Existem momentos em que a direção de Deus exige coragem, paciência e confiança, além daquilo que as circunstâncias indicam. Quando alguém decide caminhar dessa forma, a fé deixa de ser apenas uma ideia espiritual e se torna um princípio que guia a vida. As decisões passam a ser tomadas não apenas com base no que parece mais seguro ou mais fácil, mas com base na confiança naquilo que Deus revelou. Essa atitude transforma a forma de viver. A pessoa passa a enxergar a vida com uma perspectiva diferente. Mesmo diante de incertezas, existe uma segurança interior que nasce da confiança em Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras histórias de pessoas que caminharam exatamente dessa maneira. Elas confiaram nas promessas de Deus e tomaram decisões que revelaram a profundidade da sua fé. Essas histórias mostram algo surpreendente sobre o funcionamento da fé verdadeira. As histórias bíblicas, que revelam o poder da fé. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela não apresenta apenas conceitos. As Escrituras mostram vidas reais de pessoas que confiaram em Deus em momentos decisivos. Essas histórias revelam como a fé se manifesta quando alguém decide caminhar segundo aquilo que Deus declarou. Um dos exemplos mais marcantes aparece na vida de Abraão. Deus fez a ele uma promessa que parecia humanamente impossível. Mesmo assim, Abraão escolheu confiar. Em Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, vemos que ele manteve sua esperança firmada na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias naturais pareciam contrárias. Outro exemplo poderoso aparece na história de Moisés. Ele foi chamado para enfrentar um dos impérios mais fortes da sua época e conduzir um povo inteiro rumo à liberdade. Em Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27, a Bíblia mostra que Moisés tomou decisões baseadas naquilo que não podia ver, mas que sabia ser verdadeiro diante de Deus. Essas histórias revelam um padrão importante. A fé raramente se manifesta em situações confortáveis. Na maioria das vezes, ela aparece justamente quando o cenário parece incerto e quando confiar em Deus exige coragem. Essas pessoas não caminharam porque tinham todas as respostas. Elas caminharam porque confiaram no Deus que havia falado. Mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. A fé dessas pessoas não foi apenas declarada. Ela também foi provada ao longo da jornada. Porque a fé sempre enfrenta provações. Quando observamos a jornada das pessoas que caminharam com Deus nas Escrituras, percebemos um padrão que muitas vezes surpreende. A fé verdadeira quase sempre passa por momentos de prova. Aquilo que começou como confiança nas promessas de Deus, muitas vezes é colocado diante de circunstâncias que desafiam essa confiança. Isso acontece porque a fé não se fortalece apenas através de palavras ou declarações. Ela amadurece quando é colocada diante de situações que exigem perseverança. É nesse processo que o coração revela onde realmente está a sua confiança. A Bíblia mostra que esse tipo de experiência faz parte do crescimento espiritual. Em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, aprendemos que a prova da fé produz perseverança e conduz a um caráter mais firme diante de Deus. Quando as circunstâncias se tornam difíceis,
Muitas pessoas acreditam que sua fé está falhando. No entanto, em muitos casos, é exatamente nesse momento que a fé está sendo formada de maneira mais profunda. As provações revelam se a confiança está baseada apenas em resultados rápidos ou se está firmada no caráter de Deus. Quando alguém continua confiando mesmo em meio à incerteza, algo poderoso acontece dentro do coração. A fé deixa de ser apenas uma esperança frágil e se transforma em uma convicção sólida, que sustenta a vida mesmo diante dos desafios. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se a fé pode crescer dessa maneira, como alguém pode desenvolver esse tipo de confiança verdadeira em Deus? Como desenvolver uma fé verdadeira? A fé verdadeira não surge de maneira instantânea, nem aparece apenas porque alguém deseja tê-la. A Bíblia revela que a fé é construída ao longo de um relacionamento contínuo com Deus. Ela cresce à medida que o coração aprende a conhecer, confiar e caminhar segundo aquilo que o Senhor revelou. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, as Escrituras mostram um princípio essencial. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que a fé começa a se fortalecer quando a mente e o coração entram em contato constante com aquilo que Deus declarou. Quando alguém dedica tempo para conhecer as Escrituras, começa a descobrir quem Deus realmente é. Aos poucos, a visão sobre Deus deixa de ser baseada apenas em ideias humanas e passa a ser construída sobre aquilo que Ele revelou sobre si mesmo. Esse conhecimento gera confiança. A pessoa começa a perceber que Deus é fiel às suas promessas e que sua palavra permanece firme mesmo quando as circunstâncias mudam. A fé também cresce quando alguém decide dar passos de confiança. Pequenas decisões de obediência começam a fortalecer o coração. Cada experiência vivida com Deus se torna uma lembrança de que Ele continua conduzindo a jornada. Assim, a fé se torna parte da vida diária. Não é apenas um momento espiritual isolado, mas uma forma constante de caminhar com Deus em cada escolha, em cada desafio e em cada fase da vida. Quando essa jornada se desenvolve, surge uma realidade transformadora. A fé deixa de ser apenas uma ideia religiosa e se torna o caminho pelo qual uma pessoa passa a viver diante de Deus. O convite da Bíblia para uma vida de fé. Depois de compreender o que a Bíblia realmente ensina sobre fé, torna-se impossível enxergar esse tema apenas como um conceito religioso. A fé apresentada nas Escrituras é um convite para viver de maneira diferente, confiando em Deus mesmo quando o caminho não está completamente visível. Ao longo da história bíblica, vemos que aqueles que caminharam pela fé não possuíam todas as respostas. Eles enfrentaram dúvidas, desafios e momentos de incerteza. Mesmo assim, decidiram continuar confiando no Deus que havia falado. Isso revela algo profundo sobre a natureza da fé. Ela não significa ter controle sobre o futuro. Significa confiar naquele que conhece o futuro e sustenta todas as coisas com sua sabedoria. Muitas pessoas passam a vida tentando garantir segurança apenas através daquilo que conseguem ver ou controlar. Mas a Bíblia mostra que existe uma forma mais profunda de viver. Uma vida guiada pela confiança em Deus. Quando alguém decide caminhar dessa maneira, algo começa a mudar dentro do coração. A ansiedade perde força, o medo deixa de dominar as decisões, e surge uma confiança que não depende apenas das circunstâncias externas. Essa é a essência da fé que a Bíblia apresenta. Não é apenas acreditar em algo, é aprender a caminhar com Deus, confiando em Sua palavra e permitindo que essa confiança transforme a maneira de viver. Agora surge uma pergunta que cada pessoa precisa responder dentro de si. A sua vida tem sido guiada por aquilo que os olhos conseguem ver? Ou pela fé naquilo que Deus declarou?